Acaba de ser encerrada, portanto, a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Você acompanhou tudo aí pela TV Câmara Jacareí. Uma sessão em que estavam previstos 4 projetos para serem votados. Um deles de autoria da presidente da Casa, a vereadora Lucimar Ponciano, não foi votado por uma questão técnica, ficou para uma outra sessão. E os outros 3 sim foram votados e nós estamos aqui na presença do jornalista Rodrigo Vieira, que vai analisar para a gente como foi a sessão de hoje. Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia, Elcio. Olá a todos aí da TV Câmara Jacareí que estão acompanhando a gente ao vivo. Qual foi o destaque da sessão de hoje? O grande destaque de hoje foi o projeto de lei do prefeito, né? A alteração da lei orgânica, a alteração do artigo 89 da lei orgânica. Vale lembrar que foi a primeira discussão, como se trata de uma alteração de lei orgânica, é um projeto que foi colocado em primeira discussão, a segunda discussão vai acontecer daqui a 10 dias. Na verdade, ele coloca um percentual mínimo para a ocupação dos cargos de comissão para serem ocupados por servidores efetivos de carreira, um percentual de 25% global, né, para a administração direta, as fundações e as autarquias. Esse foi o projeto mais importante da sessão de hoje, né, dessa quarta-feira. Acredito que o prefeito ele quis, como ele colocou na própria mensagem, dar um caráter de mais perenidade na questão desses cargos, que muitas vezes são cargos de gerência e de chefia, né, e esses percentuais de 25% para serem colocados para os servidores de carreira, que são aqueles cargos que são funcionários que passam em concurso público. É uma forma de dar continuidade às políticas públicas, enfim, uma forma mais contínua desse trabalho que é realizado pelas administrações, tanto direta quanto as indiretas aqui em Jacareí. Esse foi o principal. O outro que foi votado hoje também foi de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que proíbe a venda daquele veneno chamado chumbinho, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Isso, na verdade a própria vereadora colocou isso na tribuna, né, de que já tem uma lei federal que trata do tema, ela quis dar um reforço nessa lei federal, fazendo uma lei, colocando uma lei municipal, né, colocando esse tema como uma lei municipal. Ela quer que não haja nem o comércio, né, nem a venda, nem a compra. Então, nem quem compra, nem quem vende, e estipula multa em casos de que isso ocorra, né? Multas, se não me engano, são de 80 VRMs, dá mais ou menos aí 5 mil, 6 mil reais. É uma multa salgada, né? É uma multa salgada. Agora, quem tem que deliberar sobre de como vai funcionar a aplicação dessa lei é o prefeito que vai determinar as diretrizes para a execução dessa medida, né? Muito provavelmente quem vai fazer o acompanhamento dessa fiscalização vai ser os órgãos aí do serviço de posturas, né? Os zoonoses, não sei, quem vai definir é o prefeito, mas o mais importante é que haja uma fiscalização desses estabelecimentos, né, que vendem, não só dos estabelecimentos que vendem, mas das pessoas que compram. E a multa vai incidir sobre os dois casos. Para quem compra. Mais um ato em defesa dos animais de Jacareí. E por fim tivemos aí o projeto do vereador Paulinho dos condutores. Esse é um projeto de homenagem, ele é colocado de maneira, a votação é secreta, né, ela não é pública. E foi aprovado, é um projeto que concede o título de cidadania ao deputado federal Márcio Alvino, daqui do município vizinho de Guararema, que é do mesmo partido do autor do projeto, o vereador Paulinho dos condutores. Foi aprovado, né, por 12 votos favoráveis, teve um voto contrário. Agora a casa precisa definir a data da realização dessa homenagem. Ainda não foi definido. E por último, já está determinado quando será a votação daquele projeto que não foi votado hoje, de autoria da vereadora Lucimar? Não, ainda não há definição. Provavelmente ela deva corrigir algum detalhe que faltou nessa primeira apresentação para que ele retorne para o plenário. Elcio, eu gostaria de retornar à questão da primeira discussão da alteração da lei orgânica, que na verdade essas alterações, elas fazem essa medida que o prefeito está tendo com esse projeto de lei, muito na verdade está acontecendo em função de apontamentos do Tribunal de Contas, não só do Estado de São Paulo, mas de outros tribunais de conta. É uma forma então do município se adequar à legislação estadual e federal. Exatamente, é um apontamento que os tribunais de conta, não só do Estado de São Paulo, mas do país todo, eles têm feito às administrações, para que as administrações elas delimitem percentuais mínimos de cargos comissionados para serem preenchidos por servidores efetivos de carreira.
Então, no caso de Jacareí é 25, ou seja, 25 é para essa cidade. No mínimo. É um percentual mínimo de ocupação desses cargos comissionados por servidores efetivos. Vale lembrar que o que os tribunais têm apontado é um percentual mínimo de 10%. Esse é o percentual mínimo. Agora, Jacareí está dando um passo além, porque o prefeito acredita que esse quadro, esse percentual, já está sendo cumprido pela administração. Então, é uma forma também, não só de valorizar o servidor, mas, como eu disse anteriormente, de dar uma continuidade às políticas públicas, porque o servidor efetivo, ele permanece, ele é um cargo que ele tem uma carreira de continuidade do serviço, por um período mais longo do que um comissionado, que é um cargo de confiança. É um cargo que o gestor estabelece uma confiança. Então, ele coloca aquela pessoa da sua confiança para ocupar aquele determinado cargo. Nesse caso específico da alteração, é um cargo também de confiança, só que ocupado por um servidor efetivo, que daria, segundo o prefeito, essa perenidade maior nos casos de chefia e direção, no caso da administração direta e autárquica e fundacional, que são as administrações indiretas. Mais alguma observação, Rodrigo? Acredito que não. Agora, esperar a votação ter essa segunda votação para que o prefeito possa realmente implementar isso, tornar essa medida oficial, enfim, execuível, do ponto de vista administrativo. Vamos esperar a segunda discussão, provavelmente para daqui a 10 dias, conforme consta na própria lei orgânica. Foi uma sessão rápida hoje. Apesar de um projeto importante como esse, teve mas foram poucos vereadores que se manifestaram em relação a essa alteração do artigo 89. A Lucimar, a presidente da casa, a Lucimar Ponciano, colocou algumas situações também, na medida da valorização do servidor de carreira. Esse projeto, ela colocou mais nesse sentido. Já o vereador Luiz Flávio e o vereador Arildo colocaram umas posições mais específicas, vamos dizer assim, no que tange a funcionalidade dessa execução. O vereador Luiz Flávio, ele colocou essa questão no sentido de, ok, vamos alterar a lei orgânica, vamos colocar esse percentual mínimo, mas vamos também mexer no Estatuto dos Servidores, que é onde, de fato, está ali colocada a forma administrativa de conduzir o trabalho do servidor de carreira. Ele fez essa pontuação, acredito que seria um próximo passo, vamos dizer assim, uma continuidade dessa ideia, de tornar a administração pública mais efetiva, mais eficaz, mais condizente com as questões não só da política, mas do ponto de vista funcional da administração. Acredito que esse é um próximo passo, mas é uma discussão que, como todos os vereadores colocaram aqui, é uma discussão que é muito mais aprofundada. Alterar o estatuto dos servidores nesse quesito é uma construção que deve ser feita paulatinamente. Aguardemos. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, obrigado a todos, um abraço e até a sessão que vem. Bom, então encerramos aqui as transmissões da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Lembrando a você que você pode rever tudo isso que aconteceu aqui através do YouTube. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí, e também inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Boa tarde.